Olá, eu me chamo Júlio César. Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo sobre tecnologia das construções 2, que temos como orientador o nosso professor Fábio. E hoje eu vou falar sobre o concreto, tudo que engloba o concreto, né? Sobre propriedades, matéria-prima, sobre a composição do concreto. Vou tentar resumir um pouco, né, tudo que eu entendi sobre esse tema. Então, para começar o vídeo, eu vou falar sobre a composição do concreto. Tudo que vai no concreto, né? Que além daqueles materiais que comumente nós vemos no concreto, que é a água, o cimento, o agregado miúdo e graúdo, tem outros também que podem ser adicionados, como por exemplo os aditivos, os pigmentos, as fibras e as adições minerais, né? Que eles servem com o intuito de melhorar a fluidez, a resistência e a durabilidade do concreto. Então, assim como numa receita de um bolo, por exemplo, o concreto também precisa de uma receita para ser feita. E essa receita nós chamamos de traço, que é a proporção dos materiais indicada por uma unidade de cimento. O traço ele é indicado por uma expressão, na qual está aparecendo aí na tela agora, que o 1 significa o cimento, que é a base de todo traço. O A significa o agregado miúdo, que é a areia. O P significa o agregado graúdo, que é a brita. E o X significa a quantidade de água que vai levar no traço. O concreto ele pode ser expresso de duas formas, ou em massa ou em volume. Na qual em volume existem dois tipos. A empírica, que é feita pelo próprio profissional, e a segunda, que é a dosagem racional ou experimental, que é quando é feito ensaios em laboratórios, que lá conseguimos identificar a durabilidade, a resistência e a trabalhabilidade do concreto. Também podemos calcular o consumo dos materiais do concreto, que é dado por uma fórmula que também vai aparecer aí no vídeo, na qual dividimos a massa específica do concreto sobre a matéria-prima, sobre o traço, na qual o resultado é dado por metros cúbicos. Iremos falar agora sobre as matérias-primas, né? Sobre todos os materiais que compõem o concreto. Primeiramente, eu vou falar sobre os agregados, que são o esqueleto do concreto. Por quê? Porque eles influenciam diretamente na resistência, durabilidade e trabalhabilidade da mistura. É interessante falar que os grãos dos agregados, eles se preenchem. Os grãos maiores se preenchem com os grãos menores. A próxima matéria-prima que eu vou falar é sobre o cimento. É importante escolhermos bem o cimento, porque um cimento para uma casa é diferente para um prédio, por exemplo, porque para o prédio precisamos de um cimento mais resistente. O próximo componente é a água, né? A água é o que vai juntar todos os materiais. Precisamos saber dosar bem a água, porque o excesso de água pode acabar causando vazios no concreto. Com isso, pode prejudicar a durabilidade do mesmo. Além desses materiais comuns que existem em todo concreto, adicionamos também outros materiais, como por exemplo os aditivos plastificantes, que tem dois, os plastificantes e os superplastificantes, que esse é mais intenso. Eles melhoram a resistência, a trabalhabilidade e minimizam o consumo do cimento. Um desses aditivos são os aditivos incorporador de ar, na qual eles introduzem de forma homogênea microbolhas na mistura do concreto, e eles melhoram a plasticidade do concreto e reduzem a permeabilidade do mesmo. Tem também os aditivos retardador de pega, na qual ele desacelera a hidratação inicial dos grãos de cimento com o objetivo de prolongar o tempo disponível do concreto. E também tem o aditivo acelerador de pega, que é o contrário do desacelerador, na qual o objetivo dele é de acelerar o endurecimento do concreto.
E os últimos vídeos aditivos são os aditivos polifuncionais, que pelo nome a gente já pode ter uma noção, que são os aditivos que influenciam em mais de uma propriedade do concreto. Temos também as adições e as fibras. As adições são materiais finos que aumentam a resistência e a durabilidade do concreto, como por exemplo temos a silicativa, a metacaulim e a cinevolam. E as fibras, elas ajudam a combater a tração, sendo assim diminuindo as fissuras. As fibras em excesso, elas podem prejudicar a trabalhabilidade do concreto. Vamos falar agora sobre as propriedades do concreto, que podem ser duas: concreto fresco e concreto endurecido. O concreto fresco é desde o momento em que colocamos a água até o início de pega do cimento. No concreto fresco pode ocorrer a segregação, que é quando os componentes do concreto apresentam massas específicas diferentes, que pode ser causado de duas formas: pela separação dos agregados graúdos, das argamassas, e pela separação da água do restante da mistura. E a segregação pode ocorrer nas etapas do transporte, do lançamento e do adensamento. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é adensamento. Então, o que é adensamento? Adensamento é uma forma de distribuir a massa do concreto dentro da forma. A gente coloca o concreto dentro da forma e bate com um martelo. Por exemplo, supor que aqui é uma forma, em volta tem as gravatas. A gente coloca o concreto e bate com um martelo, sem deixar nenhum espaço para que não ocorra nenhum vazio dentro do concreto, evitando que o concreto seja danificado. E agora eu vou falar sobre a trabalhabilidade no concreto fresco, né? É a consistência do concreto na qual influencia na facilidade do trabalho, se o concreto ele é fácil ou não de ser trabalhado, né? A trabalhabilidade pode variar de acordo com a construção. Como eu já citei um exemplo no começo do vídeo, uma casa e um prédio. O prédio vai ser mais trabalhoso, né? Para que a gente possa levar o concreto lá para cima, vai dar mais trabalho. E agora eu vou falar sobre o concreto endurecido, que é a partir do fim do pega do cimento, né? E uma das propriedades mais importantes dele é a resistência à compressão, né? Que é a propriedade que, como eu falei, é a propriedade mais importante do sistema do concreto endurecido, né? A resistência à compressão, ela se utiliza de um cilindro de 10 a 15 centímetros. Eu vou tentar explicar aqui a resistência à compressão. Na resistência à compressão, a gente coloca duas camadas de cimento, uma e duas, né? E nisso a gente dá 12 golpes na resistência à compressão. Depois disso, ela é colocada numa câmara para a cura do concreto, que é uma espécie de uma caixa. Coloca dentro, uma caixa grande, maior do que um copo, uma xícara. Coloca dentro o concreto e lá o recomendado é ficar de 7 a 28 dias, né? Para não perder a umidade para o contato externo. Agora vamos falar sobre a relação entre água e cimento, que é o principal parâmetro que influencia na trabalhabilidade, resistência, durabilidade e permeabilidade do material. Quanto maior essa relação, mais fácil será trabalhar com o material. Precisamos saber dosar bem a água, porque quanto mais água, menos resistente será o concreto. Com isso, pode ocasionar concretos muito porosos, que isso acaba prejudicando o material.
E por último, vamos falar sobre a influência do tempo, né? Como começamos esse vídeo falando sobre culinária, né? A influência do tempo do concreto é como um vinho. O vinho, quanto mais tempo passar, ele fica melhor. Assim também é com o concreto endurecido. Quanto mais tempo ele passar, mais ele vai atingir a sua resistência total. E para que tenha 100% de sua resistência, é preciso no mínimo 28 dias de descanso, né? Para que ele atinja 100% de sua resistência. Então, esse foi o meu vídeo sobre os componentes, né? Até a composição, até as propriedades do concreto. Eu quero agradecer, né, por todos que tenham assistido até o final. Obrigado, Fábio, que eu acho que o senhor vai assistir. Eu quero pedir desculpa, né, por qualquer barulho externo, por meu irmão, minha mãe, né, como sempre. E é isso. Quero agradecer e até a próxima. É nóis.